Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Ficamos muito contentes com sua presença em nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Em nossa série A Aventura do Antigo Testamento, começamos a examinar os livros proféticos, após termos estudado resumidamente os livros históricos, desde o Gênesis até Esther, e os livros sapienciais. No último episódio, tivemos uma visão geral do livro de Isaías. Hoje estamos partindo para um aprofundamento nas questões teológicas que Isaías nos coloca, que abordaremos em alguns episódios. Começaremos pela escatologia de Isaías. Já vimos em outras postagens que escatologia vem do grego eschatos, e significa último, e logos, que significa discurso ou estudo que se refere às últimas coisas. A escatologia é, portanto, o eschaton, o estudo que aborda o fim e o cumprimento da criação e da história da salvação, individual e universal. É o objeto último de nossa esperança judaica e cristã. No documento do Concílio Vaticano II sobre a Igreja, chamado Constituição Dogmática Lumen Gentium, ressaem importantes aspectos da Igreja, e um deles é a dimensão escatológica, ou seja, o fato de ela estar no mundo e de viver a história como peregrina, na esperança do que ainda não possui. 3 temas escatológicos podem ser abordados a partir da passagem mestre relativa ao broto do tronco seco de Jessé, também chamado renovo ou rebento de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Esses temas escatológicos são a expectativa de um novo reino, de uma nova criação e de um novo êxodo. O texto é da primeira metade do livro e está no capítulo 11, versículos 1 e seguintes. Com relação a esse descendente real de Davi, pode ser sintetizado pelos seguintes versículos. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. A justiça será como o cinto de seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Não se fará mal nem dano em todo o meu monte santo, porque a terra estará cheia de ciência do Senhor, assim como as águas recobrem o fundo do mar. Naquele tempo, o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações, e gloriosa será a sua morada. Há um outro oráculo de Isaías, também na primeira metade do livro, no capítulo 9, muito significativo. E diz assim, começando no versículo 5: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Essas 2 profecias dizem respeito ao descendente ideal de Davi. E, historicamente, este descendente foi identificado com a figura do servo sofredor que aparece na segunda metade do livro. Porque esse servo sofredor, claramente, é uma figura real. Estabelecerá a justiça em toda a terra. Fazer a justiça acontecer era a responsabilidade do rei, não do profeta ou do sacerdote. Além disso, esse servo é descrito com títulos aplicados a Davi, como o próprio nome servo, ou o escolhido, o ungido com o Espírito. Por exemplo, Isaías 42, 1 diz: Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. E no capítulo 61, temos a famosa passagem citada por Jesus na sinagoga no início do seu ministério.
O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Esses paralelos indicam que na versão final do livro, o autor sagrado quis identificar as duas figuras, o descendente de Davi e o servo sofredor. Por isso, lendo-se as profecias sobre o descendente real de Davi e o servo sofredor, podemos obter um retrato desse ungido que é esperado e que virá, segundo Isaías. Vejamos as passagens que revelam esse retrato. O ungido do Senhor, primeiro, terá sabedoria divina. Isso vemos justamente nessa passagem. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Segundo, será um salvador da linhagem de Davi, o broto do tronco de Jessé. Terceiro, terá uma missão em relação a Israel e a todas as nações. O capítulo 49 diz, no verso 6, não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações para propagar minha salvação até os confins do mundo. Quarto, anunciará boas novas aos pobres. O capítulo 61 diz, o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes. Quinto, tirará os cegos da escuridão, conforme o capítulo 42, 6. Eu te formei e designei para abrir os olhos aos cegos. Sexto, tornar-se-á uma aliança para o povo. Da mesma maneira, eu te formei e designei para ser aliança com os povos, à luz das nações. Passagem que já citamos acima. Sétimo, sofrerá rejeição, perseguição, vergonha, será desfigurado. No capítulo 50, a partir do verso 5, lemos: O Senhor Deus abriu-me o ouvido e eu não relutei, não me esquivei. Aos que me feriam, apresentei as espadas e as faces daqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros. Oitavo, morrerá num ato sacerdotal de livre autossacrifício. No capítulo 53, verso 7, lemos: Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada a sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias e a vontade do Senhor será por ele realizada. Nono, desse ato sacerdotal de auto-oferta resultará o perdão dos pecados e a santificação de muitos. No capítulo 53, versículo 11, vemos: Após suportar em sua pessoa os tormentos, alegrar-se-á de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos. Porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Décimo, reunirá Israel e as nações em torno dele. No capítulo 11, versículo 10 está escrito: Naquele tempo, o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações, e gloriosa será a sua morada. E 11º, reinará para sempre. Conforme está no capítulo 9, versículo 6. Seu império será grande, e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino.
Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. De tudo isso, vemos que a escatologia de um novo reino se espraia ao longo do livro de Isaías, como uma das suas esperanças proféticas para os últimos dias, que também conhecemos como o fim dos tempos. No próximo episódio, olharemos para a segunda realidade escatológica que brota do capítulo 11, do oráculo do rebento do tronco de Jessé, a expectativa de um novo êxodo. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.